Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Hoje, o assunto de hoje, a gente vai falar sobre equilíbrio. O que acontece quando a gente tem aquele pensamento de, eu preciso me equilibrar? Então, inconscientemente, você está falando para sua consciência de que o desequilíbrio é uma coisa ruim. Só que, na verdade, quando a gente está caminhando pela Terra, a gente está num mundo onde o desequilíbrio é uma constante. E o que acontece? A gente não entende o contexto de desequilíbrio. O que acontece quando a gente nasce, a gente se torna um bebê e começa a dar os primeiros passos? Ele primeiro dá um passo, se equilibra, se desequilibra e dá o próximo passo. E assim ele vai seguindo, desequilibra, equilibra e dá o próximo passo. Não é assim que uma criança começa a caminhar? Assim é a vida. A vida da gente é um constante equilíbrio e desequilíbrio. Por quê? Primeiro porque a gente está num mundo onde existem provas e expiações. Então a grande concentração de energias densas é constante. Então isso é ruim? Não necessariamente é ruim. Por quê? Porque para você se equilibrar, você precisa estar em desequilíbrio, certo? Porque se você estivesse num lugar onde tudo estivesse perfeito, o que você aprenderia nesse contexto? Não é? Se nós estamos todos aqui, a gente precisa entender que, às vezes, a perfeição não é um lugar a se chegar. Então, por exemplo, quando a gente está em desequilíbrio e a gente acha que precisa se equilibrar, a gente está buscando inconscientemente um termo de perfeição. O que, na verdade, é um auto-julgamento, talvez um auto-sabotamento. Por quê? Porque a gente não entende o contexto de Deus. Quando a gente entende o contexto de Deus, você já parou para pensar por que Deus permite que a gente passe por situações, desafios, né? E tanto N coisas aí que a gente passa na vida e a gente sempre está em constante desequilíbrio e equilíbrio? É porque a gente precisa estar em movimento. Se tudo estiver perfeito, o que vai acontecer com você? Você vai ficar parado, porque está confortável. Porque Deus nos permite estar nesses estados para que a gente caminhe. Porque o caminho se faz caminhando, entende? Então, assim, se a gente não se desafia, a gente acaba ficando parado. Por quê? Porque está confortável. Se tudo fosse perfeito e de repente você não tivesse a tendência de estudar, ou você não tivesse a tendência de a consciência, né, de evolução, provavelmente nós estaríamos parados. E parados a gente não faz nada. Por quê? Porque tá confortável, entende? É aquele ninho de passarinho que a gente tá bem quietinho lá e tá confortável, entende? E onde que existe a evolução? Onde que existe o desafio? No desequilíbrio. Então a gente está em constante equilíbrio e desequilíbrio para que as coisas se harmonizem dentro de nós e a gente aprenda com a evolução dos nossos próprios passos. E é por isso que Deus nos permite passar por coisas na Terra, entende? Então, pensa só, como um bebê que está dando os seus primeiros passos. Assim somos nós, compreende? Então, quando a gente passa por uma situação onde que, chacoalha tudo e a gente pensa, nossa, eu não estava preparado para isso. Recentemente, aconteceu uma situação, eu vim para o Brasil eu vim cuidar do meu pai e aconteceu uma situação muito inesperada e para mim foi desafiador, porque eu pensei assim, nossa, eu acho que eu não vou dar conta. Sabe quando você pensa, nossa, você não dá conta nem de você? Que na verdade você dá conta e a gente encontra forças onde a gente nem imagina que existia, entende? E assim é a vida. Entende? A gente vai ser desafiado, a gente vai passar por situações de desequilíbrio para que nós nos equilibremos. E não é um lugar a se chegar, porque este lugar de perfeição que a maioria das pessoas buscam, na verdade não existe, entende? Porque o caminho se faz caminhando, o equilíbrio é no meio do caminho, não é um lugar a se chegar. A gente tem muito aquela coisa, aquela tendência de imediatismo, eu preciso chegar lá, sabe aquela viagem que você quer fazer? Eu quero ir lá pra, sei lá, vou lá pra Itália, então eu tô com pressa de vou arrumar a mala, vou fazer esqui, não sei o que,
E na verdade, gente, não é o local em si, entende? É o processo, é o caminho, entende? É nesse caminho que você vai aprendendo, é no movimento. Então, todas essas coisas que acontecem na nossa vida, embora às vezes pareça um infortúnio, né, elas vêm para o nosso crescimento. Né? E aqui vale mais uma dica, né? Ou a gente vai pelo amor ou pela dor. Por quê? Porque todas as vezes que a gente dói o calo do sapato, é porque a gente está precisando rever aquela questão. As coisas não vêm à toa, entende? É o equilíbrio e o desequilíbrio. As coisas acontecem no meio do caminho. É caminhando que você vai se equilibrando. E não existe um lugar de perfeição. É aqui dentro que você precisa rever as coisas. É aqui dentro que as coisas acontecem. Para que depois aqui fora tenha um reflexo dessa coisa incrível que está dentro de você. Pegou a dica? Me segue aqui nas redes sociais para ter mais insights como esse.